Pode se assentar, irmãos, a paz. Vou pedir para a Érica, já colocou ali. Nós vamos continuar falando de Apocalipse. Para você que não leu ainda, Apocalipse 2 e 3 é o que a gente tem falado aqui. Já tem, é o terceiro domingo já, né? Obrigada. Acho que é o terceiro domingo que a gente está falando sobre alguns temas e colocando Apocalipse, as igrejas de Apocalipse, né? Como nós vamos ver hoje também, que tem tudo a ver conosco. É uma mensagem atemporal, amém? Então, da luta à coroa, nós falamos de arrependimento, nós falamos de posicionamento, nós falamos sobre a igreja, o corpo de Cristo, sobre a salvação, né? E hoje nós vamos falar aqui de recompensas, olha lá, a jornada das igrejas e suas recompensas. Então hoje a gente vai avançar um pouquinho aqui. Opa! Hoje tem algo a mais aqui, então eu vou me perder um pouquinho mais, que vocês tenham paciência comigo, amém? Então aqui, irmãos, a gente vai falar um pouquinho sobre a rota das igrejas de Apocalipse. Aqui, ó, é as igrejas, tá? Aqui é o mapa de hoje. Aqui é essa parte, tá bom? Que tá em salmãozinho aqui, que é hoje a Turquia, tá bom? Mas a gente vai falar dessa partinha, eu trouxe para vocês ver no mapa direitinho como é que funciona, tá? Essa rota, ela significa não apenas locais geográficos antigos, mas uma jornada com diferentes estágios na caminhada com Deus, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas para a gente entender essa rota das igrejas de Apocalipse. E essa daqui é Efésio, tá? Então aqui a gente está vendo não é prédio, não, é uma estrutura, uma construção. A sua localização era muito importante, tanto militar como comercial. Então aqui a gente vai falar dessas igrejas, a importância das igrejas ali, dessas cartas que o Senhor mandou para essas igrejas, porque tinha um propósito do Senhor, o porquê Deus mandou para essas igrejas, porquê que o Senhor enviou. Então aqui a gente vai ver que cada uma delas eram importantes, sabe? Elas não eram uma igreja insignificante que ficava lá no finalzinho, sabe? Não, era igreja, rotas que tinha porto, que passava muita gente, era comércio. Então assim, a se expandir mais a mensagem do Senhor mais rápido, amém? Então aqui, ó, é Efésios, sua localização era muito importante, tanto militar como comercial. Os romanos fizeram de Efésio o centro administrativo. Renomeados. Peraí, gente, estou me perdida aqui que eu. Renomados, escrevi errado, né? Renomados santuários religiosos, como o espaço, né, o teatro e elegantes prédios públicos. Então aqui, ó, é uma das construções, né? Claro que pra gente hoje isso, né, em vista do que a gente vê aí, teatro, prédio, casas, não tem nada a ver, mas a gente precisa considerar, naquela época era algo grande, era algo valioso, tá? Aqui eu não encontrei uma foto antiga, tá bom? De Esmirna, mas aqui eu queria trazer para vocês, né, ó, era a principal cidade que disputava com Efésio e Pérgamo. Éfeso, né? A fama de ser cidade da Ásia, tá? Então aqui tinha um rio, ó, as ruas e edifícios se estendiam através do litoral. Fontes emanavam água. Tudo isso naquela época, né? Água era uma coisa que não se tinha, não era fácil que nem hoje. Então tudo isso fazia com que as cidades eram cidades bem vistas, ricas, né? Condição melhor. Tinha um teatro que ficava na parte mais alta da cidade e de lá se contemplava as cidades baixas, né? Devia ser por aqui assim. Então aqui a gente vê, né, as construções do lado ali. Vou passar rapidinho, tá? Pérgamo foi a primeira cidade a construir um templo dedicado ao imperador Domiciano. Em casa a gente fala direitinho, né? Aqui gagueja tudo. Templos impressionantes, biblioteca e recursos médicos. Foi a capital do Império Independente. Então aí a gente vê, né, olha, a construção. Eu fico imaginando uma casa. Eu acho que eu não ia ter medo da casa cair hoje, né? Se fosse desse jeito. Tiatira estava localizada num fértil vale, no qual passavam rotas de comércio. Tinham produtos têxtil, o que era mais importante em Tiatira. Então, uma das comerciantes da cidade era Lídia.
que conduzia negócios em lugares distantes, que a gente já ouviu falar bastante também. Então a gente está vendo aqui, né, tudo destruído, mas aqui era uma rota aí deles, uma estrada aí. Aqui é uma cidade de Sardes. Foi encontrado ouro no rio próximo de Sardes. Reis que moravam lá foram renomados por sua riqueza. Renomeados. Eu escrevi errado, é assim mesmo. Tinha uma estrada real que conectava Sardes com outras cidades do leste. Aqui a gente já vê como é uma cidade aqui, né? Que a gente vê que está encontrando ouro. A gente vê que a construção já é uma construção mais, né? Mais chiquinha. Não, essa palavra não, mas tudo bem. Moderna, vai, José. Filadélfia. Filadélfia fica num vale, tá? Então a cidade localizada ao longo de uma importante estrada de viagem também. Então a cidade foi devastada por um terremoto 17 depois de Cristo, né, 17 anos depois de Cristo, e por um tempo as pessoas viviam lá com medo. Foi reconstruída com a ajuda do imperador Tibério. Então aqui a gente vê a cidade bonitinha ali, né? E Laodiceia fica no principal cruzamento de estradas dos vales. Então vocês veem aqui como a gente fala, né, das estradas, né, que nem falou ali, da água. Então são coisas que eram muito importantes para aquela época, que não tinham acesso que nem a gente tem hoje tão fácil. Situada em uma montanha que dava um vale fértil e majestosas montanhas. Aqui a gente vê essa cidade aqui, né? Ó, as questões de justiça eram ouvidas lá. Fundos eram depositados nos bancos da cidade para segurança. Então aqui a gente vê que ela era meio protegida, com várias montanhas. Não tem esse desenho aqui, mas aqui seriam as construções, tá? Então o que eu trouxe aqui para vocês é só para vocês ter uma ideia aí. Vou botar lá no comecinho, aqui, né? Uma ideia de como era. Hoje o nosso mapa é assim, e ali é onde o Senhor mandou as cartas, foram essa rota. A gente vê que é quase que um círculo ali, né? Ó, um círculo retinho, né? Mas nos meus olhos é um círculo, tá bom? Então isso facilitava com que o Senhor fazia propagar, né, essa mensagem. E aí a gente vai comparar aos dias de hoje aqui, ó. Então Nova York desempenha um papel similar. Ele é um centro comercial, cultural e financeiro, com uma grande diversidade religiosa, étnica e cultural. Lugar de grande influência global, com presença de multinacionais, um grande movimento de imigrantes e um impacto profundo na cultura, mídia e política global. Então aqui a gente vai ver alguns lugares hoje que a gente vê que também tem aí, é bem conceituada, tá bom? Los Angeles, a indústria do entretenimento, com seu poder político, são centros de influência em áreas como cultura, política e mídia. Milão, conhecida pela moda e pelo design. Ou Paris, com sua influência cultural e artística. Aí você vê que aqui tinha a Tiatira, né? Que era lá o lugar dos tecidos. Gente, nada se copia, tá? Tudo já foi inventado. Salomão falava isso, né? Nada se cria, tudo já existiu um dia, tá bom? Então, a Tiatira hoje é Milão, tá? Tóquio pode ser comparada, pois apesar da sua tecnologia avançada, riqueza e desenvolvimento cultural, ainda enfrentam questões espirituais e existenciais profundas, como a solidão, a busca por significado e uma falta de conexão com valores espirituais. Ó, São Paulo aí, ó, não podia faltar São Paulo. Pode ser vista como uma grande cidade que, apesar de suas dificuldades e desafios sociais, ainda apresenta uma forte base de fé e fidelidade religiosa. Gente, aqui tem igreja para todo lugar, para todos os gostos, né? Não vai na igreja quem não quer, porque eu não gosto. Não gosta de ir na igreja, porque igreja tem. Além disso, representa o crescimento contínuo, apesar das diversidades. Dubai, com sua riqueza material e infraestrutura, aqui ó, tá comparando a última lá, a Laodiceia, avançada. Embora seja um centro financeiro e comercial importante, essa cidade pode representar uma cidade morna espiritualmente, onde a busca por riquezas e sucesso material pode afastar as pessoas dos valores espirituais. Isso daqui é só para vocês verem como sim aquela rota que o Senhor deu às igrejas, a mensagem, é para o dia de hoje também, não é? Consegui provar para vocês que tem a ver com o dia de hoje? E aí a gente vai ver aqui, ó,
Se compararmos as 7 igrejas de Apocalipse com cidades modernas, vemos que as questões espirituais, os desafios da vida cristã permanecem atemporais. As cidades de Apocalipse eram importantes centros culturais, comerciais e religiosos de sua época, assim como muitas das grandes metrópoles de hoje. E elas enfrentavam desafios semelhantes aos que nós enfrentamos no mundo moderno, como perseguição, materialismo, falta de fervor espiritual e compromissos com valores mundanos. Essas comparações podem nos ajudar a entender que, apesar das mudanças na história e na sociedade, os princípios espirituais e as dificuldades que a igreja enfrenta continuam relevantes e urgentes para as igrejas e os cristãos de hoje. Então vamos lá, estratégia de Deus. Estou passando rapidinho, gente, é porque assim, eu acredito que quando a gente... Conhecimento liberta, amém? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu estou estudando agora e eu já cansei de falar um monte de coisa aqui que eu falava, quando eu orava, Deus falava comigo, né? Só que era eu e Deus, era eu e o Senhor. E o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, né? É onisciente, onipresente, onipotente, sabe de tudo, faz tudo. Mas enquanto a gente não sabe, aquilo ainda não... Mesmo que o Senhor revele, mesmo que o Senhor fale, é como se a gente ficasse ainda com receio de avançar, com receio de passar algumas coisas, porque tem muitas coisas que o Senhor fala que é muito pessoal, é com você, é a sua experiência, né? E aí eu comecei a estudar e eu falei, uau, nossa, era isso que Deus estava falando, nossa, era aquilo. E aquilo começou, aquela coisa, né, aquele testemunho começou a ter um poder maior dentro de mim, sabe? Um significado, uma força. Então eu conseguia já falar não só de mim, mas de algo que é real e com muito mais poder, porque o Senhor me revelou antes de eu conhecer, antes de eu saber. Então o nosso Deus, Ele pode revelar, Ele pode mostrar, Ele pode ter falado tudo isso que a gente está vendo aqui hoje, já ao seu coração. Mas eu tenho certeza que tem alguma coisa que você vai ver aqui hoje, que você ainda não sabia. E tudo aquilo que a gente já falou nesses 2 domingos passados, 2 ou foi 3? 2, né? Hoje é o 3º. Tudo isso que já foi falado, vai criar mais conexão. Lembra quando a gente falou das sinapses aqui? Vocês lembram que a gente falou? Aí tem um monte, é como se fosse uma teia de aranha no cérebro. E aí as ações, as atitudes, pensamentos, sentimentos, emoções vão criando conexões no cérebro meu e seu. E aquelas que são repetidas mais vezes, essas conexões vão ficando mais fortes, vão sendo maiores. E aí essas conexões vão te ajudando a viver aquilo que você está pensando. Por isso que uma pessoa negativa só vive as coisas negativas, só fala negativa, só pensa negativa. Isso acontece coisa ruim mesmo, né, gente? É a tal da física quântica. Fica chamando, o negócio vem também. Não precisa nem ser muito espiritual para isso, né? E eu também aprendi isso na vivência, na prática. Então, perdi o foco, mas tudo bem. Vamos lá então as estratégias de Deus, tá? Então isso daqui vai criar conexão, tá bom? Com tudo aquilo que a gente já falou, com tudo aquilo que você já aprendeu, tendo mais força para que você tenha aí com o seu cérebro força para combater, para conseguir conquistar o propósito que o Senhor deu. Estava hoje conversando com o pastor e falei, se a gente viver só isso que Deus está falando, das rotas, das igrejas de Apocalipse, a gente já vai ser cristão assim, ó. Não vamos nem passar raspando pela porta no céu, sabe? Assim, né? Já vão jogar nós lá dentro já. Então tem coisas que a gente precisa. Eu sou uma pessoa, até falei isso pro pastor também. Eu tenho muita dificuldade de ler um negocinho e passar. Eu tenho dificuldade. Às vezes as pessoas veem eu fazendo e falam, mas precisa de tudo isso? Eu preciso. Eu não consigo passar algo que eu tenho dúvida. Eu não consigo fazer você acreditar em algo que eu não acredito. Então eu preciso conhecer. E aí conforme eu vou estudando, conforme eu vou aprendendo mais, eu consigo também ter essa conexão mais forte dentro de mim e viver mais ela. Porque quando eu estou ensinando, eu estou aprendendo mais ainda. Sabe aquela história, gente, é tudo farinha do mesmo saco? É isso aí, a única diferença é que eu estou passando antes para vocês. Eu aprendi antes e agora estou passando para vocês. Então tudo isso que eu estou falando, eu já vivi, eu já aprendi, eu já estudei e estou passando para vocês. Mas a gente está aprendendo e estamos tudo no mesmo lugar. Então tudo isso que eu passo, que eu tenho que passar, é de uma forma para que isso fique enraizado.
sabe, encucado. O Senhor não falou lá para o povo, olha, coloca aí uma placa, o que era? Era que colocava na frente para eles ficarem vendo? Era uma fita, era uma tábua, o que era? No Velho Testamento, o Senhor falou que era para eles ficarem vendo a lei lá, para toda hora ficar lembrando. Eu não lembro o que era, mas era alguma coisa que Deus mandou eles colocar para que, com letras grandes ainda fala, né? Coloca lá com letras grandes para vocês. Era tábua, irmã? Obrigada, irmã. Então, para visualizar aquilo. Então, tem coisa que a gente tem que ficar matutando. Lembra quando eu falei da salvação? Todo mundo sabe aqui o que é salvação, gente. Todo mundo sabe. Mas a gente precisa relembrar. A gente precisa ouvir algumas coisas de novo, que a gente mesmo esquece. Amém? Então vamos lá, a estratégia de Deus. As cartas não foram enviadas apenas para aquelas igrejas localizadas nessas cidades específicas, mas com a intenção de que a mesma mensagem se espalhasse para as comunidades ao redor. Lembra lá que era o círculo? Ó, até tem um desenho aqui, não está muito, né? Mas aqui é um mapa de antigamente, tá, gente? Não é um mapa de hoje. Então, assim, cada cidade com sua realidade religiosa, cultural, política, recebia uma palavra direta de Deus que se aplicava à sua situação específica. Além disso, o fato de que das cartas serem distribuídas de forma circular gerava uma espécie de rede de comunicação entre as igrejas, reforçando a importância da unidade e da troca de ensino dentro do corpo de Cristo. E aqui o que a gente vê são 7 igrejas. A gente sabe que o número 7 tem uma simbologia muito grande, né? É perfeição, completude, é completo. Então assim, é tudo perfeito, tá tudo certinho com o número 7. Quando o Senhor manda 7... tudo eu me perco, gente, tudo eu me perco. Quando o Senhor manda 7 mensagens, sabe o que significa isso? É como se Deus falasse assim, ó, eu preciso mandar uma mensagem para esse povo, para eles aprenderem do que eles precisam se arrepender, do que eles aprender como se posicionar, quais são as estratégias, qual vai ser a recompensa. Eu preciso mandar uma carta, sabe, uma mensagem e fechar, para não ficar repetindo, para não ficar trazendo coisa nova. É isso e pronto. Se você seguir isso daqui, tá certo, fechou, nós vai chegar na linha de chegada. Então é mais ou menos isso, não. É isso e mais ainda mais tudo o que eu vou falar. Então, essas mensagens são mensagens que todas as igrejas, todas as cidades, sabe? Precisa se posicionar, precisa se arrepender, precisa viver. Pode já continuar aqui? Então, ó, a estratégia para as cidades. Assim como as igrejas de Apocalipse eram centros de comunicação, podemos entender que as nossas próprias comunidades são campos missionários, onde Deus deseja que a sua mensagem chegue. Hoje, né, gente? Hoje tem muito mais gente do que naquela época. Tem muito mais cidade do que naquela época. Pois as mensagens que o Senhor mandou, sabe aquelas 7 lá? Serve para tudo isso. Olha que Deus perfeito. Como cresceu de lá para cá? Mas ainda ela é atual. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ninguém se engana. Ninguém perde tempo em confiar e seguir ela. Como cristãos, hoje, estamos no meio de um mundo que precisa ouvir as verdades do Evangelho. Vocês viram lá a gente falando Nova York, Turquia, São Paulo, né? Não são cidades que precisam ouvir, né? Assim como aquelas igrejas estavam estrategicamente localizadas, nós também temos oportunidade de levar a mensagem de Cristo aos lugares onde vivemos e trabalhamos. Também já é algo que a gente sempre fala, gente, nós somos a igreja. É como se eu fosse uma cidade e você é uma cidade. E cada um que a gente vai encontrar vai ser uma cidade. E a gente tem a oportunidade de levar a mensagem do Senhor para todas essas cidades. No ônibus, quantas pessoas tem? Vamos falar o trem, né? Que ele tem uma rota maior aí. Poxa, tem gente de Ribeirão Pires, tem gente lá da Luz. Imagina, você anunciar, você de repente está falando com uma pessoa que você nunca foi, nem imagina ir naquela cidade. A gente teve a oportunidade de ir lá na Rússia, colocar os pés e orar por aquela cidade, profetizar sobre aquela cidade. Nem sei, eu vou voltar lá um dia, tem promessa de voltar, eu não sei. Mas enfim, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, a palavra do Senhor diz que nós vamos possuir
Então nós precisamos tomar posse da palavra do Senhor e fazer a nossa parte. Então, a gente precisa o quê? De arrependimento. O arrependimento é um convite à fidelidade, gente. Mas lembra que a gente falou? O arrependimento precisa vir através do quê? Do reconhecimento. Por isso que aqui a gente está falando tão... sendo tão minuciosa, é isso a palavra? Minuciosamente, está certo essa palavra? Minuciosamente, para que a gente venha reconhecer. Não tem como se arrepender daquilo que você não entende, daquilo que você não consegue compreender que está errado. Então o arrependimento, ele precisa vir do reconhecimento e também posicionamento. Se você reconhecer, se arrepender e não se posicionar, deu na mesma. Nadou, morreu na praia. Deu na mesma. Então, cada igreja traz uma exortação à fidelidade. Gente, esse arrependimento que nós precisamos ter é um convite do Senhor para que eu e você sejamos fiel. Fiel. Tô indo devagar, José? Tá bom? Posso continuar? A fidelidade é a chave que abre as portas das recompensas divinas. E agora a gente vai falar das recompensas. E aí, o que são as recompensas? São as promessas de Deus para aqueles que se arrependem, que perseveram e que se mantêm firmes. Então, aqueles que se manterem firmes, fiéis e permanecer, vão receber as recompensas do Senhor. Amém? Então, as recompensas não é dada somente para encorajar. Gente, isso é importante. A palavra do Senhor, lembra que teve um culto que eu falei assim, gente, tudo para o Senhor é o inverso do que a gente vê. O amor dele é diferente da gente, a alegria dele é diferente do que a gente pensa, do que a gente vive, a paz dele é diferente do que a gente pensa. Lembra da justiça? Eu falei da justiça, da paz, da reconciliação. Era isso, né? Eu acredito que era isso. Então é diferente daquilo que a gente humanamente falando é. Então aqui, as recompensas, ela não é dada somente para encorajar. Nós precisamos sempre ir além do que, sabe? Eu não vou estar fazendo algo porque eu vou ganhar essa recompensa, entende? Porque isso não vai te motivar. Você vai sair daqui hoje, beleza, a partir de hoje eu sou um verdadeiro cristão. Amanhã você já caiu na mesma, sabe por quê? Porque isso são promessas eternas. Você tem que focar no hoje para você conquistar essa promessa eterna. E o que é o hoje? Olha lá, mas para ajudar a entender que o sofrimento, o sacrifício e a dedicação valem a pena. Então você precisa saber, e eu, dessas recompensas, para saber que aquilo que eu e você passa, sabe o dia mal que todo mundo passa? Existe uma recompensa para esse dia. Lembra que eu falei uma vez que, não sei o que fizeram lá comigo, eu falei, eu falei, Senhor, Jesus, esse cheque é seu. Vocês lembram disso? Tá na conta dele, filho. Na hora que eu chegar lá, ele vai me dar recompensa por essa dívida. Entendeu? Quem estava aqui entendeu o trocadilho. Não vai ser em vão essa jornada. Gente, Deus não deve nada para ninguém. Eu tenho vivido todos os dias, eu olho para a minha vida e falo, Senhor, um dia Deus falou assim para mim, para quem não tinha dinheiro para comprar nem arroz e feijão, tá? E eu estava na minha sala e o Senhor falou, filha, eu estava agradecendo a Deus porque meu marido ia ganhar 200, 300 reais a mais naquela época e dava para fazer uma despesa. Para mim era um milagre. E o Senhor falou para mim, filha, o que eu tenho para você é infinitamente mais do que você pensa ou imagina. E hoje eu vivo coisas e faço coisas que eu nunca imaginei. Falo para José que se eu tivesse planejado, se eu tivesse sonhado, não seria tão perfeito quanto o Senhor. Porque o que Ele tem é bom, perfeito e agradável. Compensa confiar no nosso Senhor. Compensa passar, quando a gente passar pelo momento difícil, sabe, pelo dia difícil, olhar com os olhos para o Senhor, aí a gente vai ter força. Ele não deve nada para ninguém. E aqui quero agradecer a Heloísa por ter me feito aí esse mapa mental. Fiquei 2 anos e não conseguia fazer. Obrigada, hein, Elo? Então aqui para vocês entenderem melhor, a gente já falou, né? As rotas da igreja aqui são as igrejas.
Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então aqui são as igrejas e aqui são as recompensas, tá? Eu vou falar um pouquinho dessas recompensas. Vamos lá. Ai, meu papel ficou aí dentro. Pega aí, José. Tá fora da pastinha, eu acho. Ou é o último da pastinha. Eu não vou lembrar tudo de cor. Alguns já dá aqui, ó, que nem Efésio, né? O que era aqui a convite ao arrependimento? Vocês viram, gente? Uma vez eu fui fazer um trabalho na... Essa daqui, José. Toma, essa daqui, obrigada. Eu fui fazer um trabalho na faculdade. E aí eu estudo pouco, né? Eu sento na frente, né? Pra pessoa ficar focada. Nunca sentei na frente, gente. 44 anos para ter que sentar na frente. Que a professora pediu para sentar na frente. Olha que ponto que nós chega, né? Senhor da glória. Mas amém, sentei. Aí sentei lá e meu lugar com um boleto assim de folha e eu apresentando. Aí teve alguma coisa que eu esqueci. Eu falei, peraí, deixa eu pegar aqui, gente. Aí peguei aquele bolo, né? Falei, professor, isso para você ver que eu estudei, hein? Se perguntar qualquer coisa, eu sei. Todo mundo, meu Deus, tipo, ela é doida, né? O pessoal nem estuda, gente. Um dia eu vou ser assim. Eles pegam a folha lá, tem gente que pega a folha lá 6 horas, 7 horas, apresenta. Eu preciso estudar, eu preciso entender, eu preciso saber porquê, da onde que vai, para onde que vem, quem que fez. Aí eu consigo falar aquilo, senão eu não consigo. Mas eu creio que Deus, eu estou no processo, gente, estou no processo. Então vamos lá. A perda aqui em Efésio, né? Então o arrependimento deles aqui, a advertência era o quê? Que eles perderam o primeiro amor. E aí o Senhor promete o quê? A árvore da vida, né? Da vida eterna. Depois aqui Esmirna. Nenhuma advertência Jesus deu a eles ali, porque eles permaneceram firmes. Então, deixa eu ver aqui se eu lembro. Esmirna, ao vencedor. Ele não vai sofrer o dano da morte. Pérgamo, permitindo que falsas doutrinas e comportamentos pecaminosos dentro da igreja, né? Aí ele vai ganhar uma pedra com um novo nome, né? Então não vou se ele se arrepender. Essas daqui, gente, é recompensa, tá bom? Aqui é o que eles precisam, se arrepender e a advertência do Senhor. Tiatira, iniciativa à idolatria e imoralidade sexual dentro da igreja. Então eles iam ganhar aqui, um cedro, uma madeira de ferro, de ouro, né? É ouro. eu sei que ela é forte. Sardes, aparência de estar viva, mas estava espiritualmente morta. Então ela ia ganhar um novo, né? Vestes brancas e o nome no livro da vida, é isso? Né? Filadélfia, nenhuma advertência específica à igreja de Filadélfia. Foi elogiada pela sua fidelidade e guardar a palavra de Deus. Está falando lá que vai sentar ao lado de Jesus, lá no trono. Laodiceia, estava espiritualmente indiferente. Jesus e advertiu o tal do arrependimento a serem, porque eles não estavam fervorosos, eles estavam mornos ali, né? E aí Deus, esse daqui eu não lembro de cor. Esse é o trono de autoridade, é isso? Eu lhe darei, eu assento comigo no trono. A recompensa é a intimidade com Cristo, compartilhando do seu trono, da promessa e da honra à autoridade. Então a gente vai ter o quê? Honra com o Senhor, amém? E aí a gente vai focar agora nas promessas. Então as promessas são essa daí, resumidamente são essas, são 7 igrejas. E essas são as promessas, as recompensas do Senhor, tá bom? Então a gente vai falar da primeira aqui, Coroa da vida, Apocalipse 2:10. Eu não vou ler, que a gente já leu. E assim, se você não entender tudo que eu estou falando aqui, está em Apocalipse 2 e 3. Amém? Então vamos lá. Então a jornada de fé nem sempre será fácil, irmãos. A vida nos desafia, pressiona e faz pensar a gente desistir, tá? Então, como um atleta, mesmo cansado e exausto, continuando correndo, porque ele olha lá para o foco, né, para a linha de chegada, assim nós também precisamos ir. Ele vai, né, além da dor,
porque tem um prêmio esperado, e ele está lá, esse prêmio está lá no final. Então quem perseverar até o fim vai ganhar essa coroa da vida, que não é um troféu de ouro ou um prêmio passageiro, é a vida eterna, tá? Por não desistir no meio da batalha, teremos nossa recompensa espiritual. Então cada lágrima, luta, momento de fé é contado diante de Deus. Com Cristo, o que parece derrota é na verdade para uma vida de vitória eterna. Lembra, tem muitos irmãos aqui que eu falo, às vezes chega às vezes com uma bucha, né? E assim, aí às vezes eu fico olhando e falo, mas isso não é uma bucha assim. É uma bucha, até falei para alguém aqui, é um problema, isso é um problema, mas não é um problema. E a pessoa ficando pra minha cara, essa pastora é doida mesmo, né? Gente, ele é um problema, existe, é fato e é real. Mas ele é para você colocar no altar. E quando você colocar no altar, você vai saber que existe uma recompensa. Você vai estar mais parecido com Cristo. Lembra quando a gente falou do papel do verdadeiro cristão? A gente está aqui para ser parecido com o Senhor. E quando nós somos parecidos com o Senhor, nós estamos levando a mensagem de Cristo. E as pessoas vê uma reconciliação com Deus através de nós, porque olha pra gente e fala, uau, se ela está conseguindo passar por isso, se ela tem essa fé, nossa, que Deus é esse? Eu também quero viver isso. Nossa, eu também, como que é? Como que faz? E é a oportunidade de você pregar Jesus sem abrir a tua Bíblia. Isso eu acho que é o cristão mais deveria desejar. Eu acho tão estranho, não me julguem, pode me julgar se vocês quiserem, mas eu acho tão estranho quando alguém fala assim, eu tenho um sonho de pregar, eu tenho um sonho de ser pastor. Se alguém falou aqui, eu não lembro, tá, gente? Que vocês já viram que eu sou esquecida, tá? Então não estou jogando direta para ninguém, não. Mas eu acho tão estranho que eu falo, misericórdia, esse não vai não. Porque Deus gosta de pegar o que não, sabe aquele lá que não quer? Não sabe o que é pregar, não. Se todo cristão entendesse o que é levar a mensagem do Senhor, não é estar aqui em cima, mas é viver a palavra do Senhor com intensidade. Isso é muito mais valioso do que estar aqui falando, do que estar aqui pregando. Eu não sei o que passa, eu estou falando um monte de coisa, eu estudei o dia todo hoje, estudei ontem, desde outubro, mastigando tudo isso para falar para você, e eu não sei nem se você está entendendo. Eu conto com a misericórdia do Senhor, que o Espírito Santo ministra e traduza para cada mente aqui, para cada vida, aquilo que você precisa ouvir através da palavra. Porque assim, a mensagem não é minha, a palavra não é minha, é do Senhor. Eu só estou aqui como instrumento de Deus. Então você imagina como é gostoso ficar aqui em cima? Que delícia! Aí aquele que fala, o meu sonho, é bonito, né? Mas assim, quando a ficha cai, a gente fica com medo de sonhar esse sonho, né? Então assim, eu acho bonito, mas mesmo tempo estranho, porque eu falo, Senhor, não tem noção não. Tá que nem eu quando orava, né? Ai, Senhor, me leva para as nações. Senhor, longe de mim. Meu Deus, me deixa aqui no Jardim Caçula que eu tô feliz. Mas agora eu mudei, tá, irmãos? Agora eu me converti verdadeiramente. Agora nós vamos falar, da próxima recompensa aqui, o poder sobre as nações, tá? Quando você é fiel, não é só para você mesmo, mas você começa a fazer diferença no mundo ao seu redor. Então, quando você é fiel ao Senhor, não é só para você. Lembra que a gente falou que as coisas para o Senhor é diferente do que a gente acha humanamente. Por isso que nós precisamos ter relacionamento com o Senhor. De verdade, tudo que você acha, tudo que você pensa, será que se você sentar com o Senhor, colocar uma cadeirinha lá, eu já fiz isso várias vezes lá em casa, colocava uma cadeirinha, um sofá e sentava na frente, começava a conversar com o Senhor. Deus, então o negócio é o seguinte, é isso daqui, eu estou pensando isso, e aí, o que o Senhor me diz? É a minha vontade de fazer isso. Não teve uma vez que o Senhor falou, Alessandra, você está certa, 100%, mas tu é fera, hein? Não teve uma vez, gente. Teve até vez que o Senhor falou assim, essa parte, mas essa daqui, Alessandra, tem que consertar. Nós precisamos nos relacionar com o Senhor.
Senão a gente vai estar dando passos largos para a nossa destruição. Eu orava assim, Senhor, não deixa eu fazer mais nada sozinho, não. Porque eu já provei para você, para mim, para o mundo inteiro, que eu só sei fazer coisa errada. Se eu fizer do meu jeito, vai dar errado. Então quando a gente é fiel, não é só pra gente não. Mas as pessoas vê, caramba, errou, pisou no tomate, aí morrendo de medo, aí tá em cima pregando agora, não conseguia nem falar, não queria ver ser humano mais na frente. Teve uma amiga minha que falou que tinha até medo de mim, porque eu falei pra ela que eu não queria mais ver gente, não queria ver gente na minha frente. Não quero saber de gente, não quero. Onde tem gente eu não quero estar. Aí eu fui na casa dela tomar café e pedi um café sem açúcar. Ela, Alessandra, eu tô ficando com medo de você, porque café sem açúcar diz que não é gente boa que toma, não. Então, gente, brincadeira, mas é verdade, né? Então vamos lá, vai. Jesus disse que os vencedores terão poder sobre as nações. E também não é esse poder, gente, não é poder de força, de controle, mas é poder de autoridade, com Cristo para governar. Entende? Se fosse para ter poder de mandar, desmandar, eu não ia querer, não. Ah, Deus, ó, entrego aqui minha coroa. Mas é para ter autoridade de estar com o Senhor. A gente precisa também, para desejar ganhar essas recompensas, nós precisamos também sonhar com os sonhos, com os olhos do Senhor, com o coração do Senhor. Porque senão também na hora que a gente vê lá e ganhar as nações, eu não quero ter poder sobre as nações, estou tendo poder nem na minha casa, nem aqui em casa eu estou conseguindo, como que eu vou conseguir fora? Então nós precisamos olhar de forma diferente. Você começa a ser visto como alguém confiável, cuja palavra tem peso e poder. Vocês percebem que não somos nós que vamos conquistar o poder. Não somos nós que vamos falar e as pessoas vão acreditar, que vamos fazer justiça, que vamos mudar o ambiente. Vocês lembram que eu falei? É só se colocar diante de Deus. Se coloca diante dele e ele vai fazer. E as pessoas vão ver em você algo que você nem imaginava. Eu? Sério? Você está vendo isso em mim? Eu sou desse jeito? Porque é o Senhor que está fazendo a pessoa enxergar você como Ele enxerga, como Ele está vendo você. Os que permanecem fiéis ganham essa autoridade, não para dominar, mas para espalhar justiça e verdade pelo reino. Somos chamados a ser fiel. Essa fidelidade tem propósito eterno, meus irmãos. Deus nos chama para influenciar, trazendo o seu poder de cura, restauração, paz para o mundo. Então, quando fala-se desse poder das nações, é esse poder de influência que eu acabei de falar aqui, para as pessoas olharem e falar: meu, eu nunca convidei alguém para vir na minha igreja. Na minha não, é do Senhor. Nunca. Mas falar de Jesus sim. Pregar a palavra sim. Mas nunca falei, vai lá na minha igreja, tem culto tal dia. Nunca. Eu já falei, se você quiser, eu te indico uma igreja. Procura uma igreja perto da sua casa. Mas eu nunca chamei para vir para minha igreja, não. A gente só precisa anunciar. Mas aí as pessoas vão ter tanta sede, que é capaz de vir para a igreja que você vai. Não, eu vou lá na igreja que essa menina vai, porque essa menina é meio doida. Eu quero saber o que tem naquele lugar lá. Vocês entendem? Senão a gente fica chato. Ai, gente, é tão ruim falar com crente chato. Você já falou com crente chato? Não é falar de Jesus, tá? Porque falar de Jesus é maravilhoso. Tudo bem, quando a pessoa não quer ouvir é chato mesmo, né? Mas quando as pessoas gostam disso, é gostoso. Mas tem crente que dá nas goelas, gente. Oh, meu Deus do céu. Ele sabe tudo. Ele é o próprio Deus encarnado. Tudo eu sei, sou dono da verdade, eu sou a razão, eu fiz teologia, eu tenho o anel não sei das quantas, eu tenho o colar, eu tenho o certificado. Ai, gente, prefiro eu lá no meu quarto com o meu Senhor. Não sei falar direito, não sei das coisas direito, como vocês estão vendo aqui. Eu tenho que estudar muito, mas eu não troco a minha experiência com o Senhor por nenhum desses diplomas, por nenhum desses títulos que o povo tem aí. Não troco, irmãos. E não estou falando que não tem que ter, porque tem que ter mesmo. Só o pastor aqui estudou 10 anos, 11 anos. Tem que ter, e glória a Deus que ele estudou, porque senão eu ia fazer um monte de coisa errada, porque eu não ia saber. Mas ele nos direciona, ele mostra o caminho. Então não estou falando que não tem que estudar.
Mas estou falando que não é isso que é importante na minha e na sua vida. É a nossa intimidade com o Senhor. É isso que vai te levar para a vida eterna. É isso que vai fazer com que você tenha as recompensas. Lembra quando eu falei para vocês de perder para perder de verdade? Perder a vida brincando, gente. Eu não quero chegar naquele dia, ó, sai da parte de mim que eu não te conheço. Eu quero chegar naquele dia e o Senhor, vinde a mim, bendito do Senhor. É isso que eu quero ouvir. Então Deus nos chama para fazer, né, essa influência, porque através de nós vai ter restauração, cura, paz no mundo, meus irmãos. Não há honra maior do que essa, de você pegar uma pessoa tribulada. Você já imaginou você pegar uma pessoa tribulada e levar uma paz que excede todo entendimento? Não mudou nada na vida dela, mas ela sente uma paz tão grande que ela não sabe explicar. Sabe, uma pessoa que precisa de um milagre, e de repente você é instrumento na mão do Senhor e ora, e o Senhor faz um milagre. Gente, tem preço isso. É isso que eu quero ganhar com o Senhor. É isso que eu quero ter no meu currículo. É esse tipo de coisa que eu quero ter. Porque no dia que eu caí, foi essas coisas que me fortaleceram. Poxa Deus, um dia o Senhor me usou. Poxa Deus, um dia o Senhor falou comigo. Poxa Deus, um dia eu levei a paz. Eu quero essa paz. Eu conheço o Senhor, não só de ouvir falar, mas de caminhar contigo. Eu quero viver isso de novo, Senhor. Não foi o diploma, não foi o anel, não foi a roupa, não foi a doutrina. Foi o meu relacionamento, a minha vivência, a minha história com o Senhor. Ai não, borda. E a última aqui, falta a última, gente. Então, o assento com Cristo. Não é a última não, é a quarta. Eu falei da Nova Jerusalém? Não. Amém, é Nova Jerusalém, tá, irmãos? É a terceira. Então vamos lá. Aos que vencerem serão feitos colunas no templo de Deus. Então a Nova Jerusalém, a cidade perfeita, onde sua presença será segurança e a nossa alegria eterna. A presença de Deus nos dará essa segurança e essa alegria. Que cidade é essa? Que cidade é essa? Por isso que Abraão, né? Não é que eu troco o nome. Por isso que Abraão falou, ó, eu não quero nenhuma casa aqui, nenhuma tenda. Eu quero ir morar lá onde o arquiteto é Deus. É para lá que eu quero ir. É Abraão mesmo? Falei errado, não? Em um mundo que nos deixa cansados, ansiosos, o lugar que podemos finalmente descansar de total paz e segurança na presença do Pai. Vocês conseguem entender que é tudo para a eternidade, mas são coisas que são vividas aqui já, nesse momento? Agora eu fico imaginando um crente que quer ganhar tudo isso e não vive aqui. Eu fico imaginando, é que nem um crente que não ora, não fala com Deus, não fala com Jesus. Vai pro céu para quê? Contemplar os olhos dele de fogo? Não sabe falar? Tem coisa que não dá para entender. É aqui, ó, que nós precisamos começar a viver isso. Aquela paz que está guardada para a gente lá, a segurança lá na Nova Jerusalém, ela está aqui disponível para mim e para você. E a gente morrendo de ansiedade, né? Eu estou falando por mim, tá? Eis-me aqui, ó. Aquele que nunca tira a primeira pedra. Tudo farinha, lembra que eu falei? Farinha no mesmo saco? É a gente. Ai, meus irmãos, então não há um lugar mais perfeito. Um mundo que nos deixa cansado, ansioso. Esse lugar é onde finalmente podemos descansar em toda a paz e segurança. É o que eu falei. Não é um sonho distante para os que permanecem fiéis. Não é distante. Inclusive eu já falei até aquilo uma vez no culto também. Se o Senhor quiser... Tinha época que eu tinha medo de morrer, sabe? Ai, os meus filhos, ai, não sei o quê, ai, meu marido, vou deixar tudo que eu conquistei agora para outra, né?
De mão beijada, mano. Lá me lasquei, agora, né? Ai, gente, de verdade. E se alguém, só se Deus te der certeza, se eu estiver lá internada, entre a vida e a morte, e Deus não falar com você, que quer que ora para ressuscitar, vocês me deixem eu ir, porque senão eu venho para catar vocês. Vocês estão ouvindo? Vocês oram ao Senhor. Senhor, é mesmo para orar para ela ressuscitar? Porque se Ele quiser, Ele vai trazer. Mas eu só quero vir se é para Ele realmente completar alguma coisa na minha vida. Senão vocês me deixam ir para a glória. A serva do Senhor se despede em paz, porque é o meu grande desejo. É o meu grande desejo. Ó, filho tá aí, marido tá aí. Meu marido vai casar, mas se casar também. Pode casar, amor. Eu tô liberando diante da igreja. Tô zoando, mas é verdade, gente. Eu não tenho esse problema com isso, não. É zoeira, mas é verdade, vocês entendem? Vamos lá. Ai, José. É o quarto, agora eu tô no quarto, né? O assento com Cristo no seu trono. A maior promessa de todas é essa, gente. Significa intimidade com Cristo, participação do seu reinado, relação tão próxima que seremos parte do seu governo. Ah, não, eu vou chamar José. A gente estava fazendo caminhada, eu estava conversando com ele essa manhã sobre isso, José. Você vai ter que compartilhar, porque eu não vou conseguir compartilhar com você. Porque quando eu estava falando sobre assentarmos do lado de Jesus, né? Imagina, quantos lugares vai ter para a gente sentar do lado de Jesus? Como que vai ser isso? Você lembrou, José? Ó, José vai explicar para você. A paz, irmãos. Na verdade, quando ela estava explicando isso para mim, eu fiquei imaginando as pessoas ouvindo, né? E o ser humano é muito limitado. Nós somos limitados, irmãos. Então a gente leva tudo para o lado físico, né? Então, por exemplo, Jesus está na minha vida aqui. Quem crê nisso? Ele também está na sua aí, não está? Aí vocês têm parente lá em Tanguá, né, irmão? Tem crente lá. Jesus está lá? Está lá. Nós conhecemos o Homero e a Débora, está lá em Jordânia. Jesus está lá? Está lá também. Está no Tederaldo lá na Argentina. Jesus está lá. Então Jesus está em todos os lugares, porque Ele é espiritual, Ele não é físico. Então, para Jesus pegar toda a população do mundo que já viveu e que vai viver ainda, salvo, sentar do lado dele, são seres espirituais. Dá para todo mundo sentar lá no mesmo lugar. Então nós precisamos entender que o que Deus tem para nós, a promessa é espiritual. Então não dá para ficar calculando ali igual o João e o Tiago, né, que pediu para sentar um do lado direito, outro do lado esquerdo. Tem lugar para todo mundo. Não precisa ficar discutindo aí quem vai sentar, quem não vai. Todos nós podemos assentar lá, amém? Então nós somos limitados porque a gente vê o físico, mas o Senhor Jesus, Ele fala do espiritual, amém, igreja? Então lá todos nós vamos estar no mesmo lugar, nós vamos ver Jesus. Ah, mas dá para todo mundo ver Jesus? Imagina aquela fila de gente, Jesus lá na frente, meu irmão. Dá para todo mundo estar na frente dos olhos deles, porque nós somos espirituais, amém? Nós seremos lá também espiritual, amém? Então é isso. Aí ele até me acalmou, porque eu ficava pensando, Senhor, vou ficar tão longe do celular, né? Porque diante das coisas que a gente faz, né? Que eu sou tão santa, tão pura, gente. Então eu vou estar lá no finalzinho. Falei, então eu vou ver só o brilhinho. Aí ele me deixou tão alegre com essa notícia, né? Mas brincadeira, mas é verdade. Mais uma vez, a gente vê o quê? Que tudo que a gente vê humanamente aos nossos olhos é diferente como o Senhor faz as coisas. Então eu e você, nós vamos estar lá coladinho do ladinho de Jesus. Não vamos precisar brigar, gente, tá bom? Não precisa um fazer mais e outro menos. Estou no final já, José. Então, mais do que estar perto de um amigo, é participar da autoridade divina do governo com ele, gente. Então, imagina, você está sentado perto de um amigo que você gosta muito, mas, você está sentado do lado de Jesus e governando. Porque Ele chama a gente a participar. Quem somos nós para participar? Você morreu na cruz? A gente está passando por um sacrifício, uma dificuldade. Ó Deus, ó céus, ó vida. A gente tem esse direito. É a bondade, nós cantamos aqui a bondade. É a bondade de Deus. É o amor que Ele tem por nós. Isso não é uma promessa distante, mas uma realidade presente para aqueles que seguem Cristo com fidelidade. Então, essa jornada de arrependimento, perseverança e fidelidade é também a nossa. Então, o Senhor Jesus estava lá na igreja. Jesus está aqui, gente. Jesus morreu para fazer com que essa igreja esteja pura, santa, com as vestes limpas, para ir com Ele.
Então Ele está aqui passeando, Ele está vendo as suas dificuldades, o que a gente está errando, o que a gente está acertando, sabe? Ele está vendo tudo. Por isso que quando eu falei lá da igreja, eu falei para os irmãos, falei, gente, nós precisamos tomar cuidado. Olha Jesus aqui, você falando do irmão, fofocando da irmã, falando do pastor, falando da cruz, falando do teto. Você consegue imaginar que Jesus está velando? Você sabe o que é velar? Velando pela igreja. Nós temos que entrar nesse lugar com muita reverência. É um lugar dele. E a gente chega como se fosse na nossa casa, né? Aquilo ali, tem que arrumar aquilo, tem que fazer aquilo. Quem é eu e você para mandar na casa do Senhor? Você já orou para perguntar para ele se aquilo é para ficar naquele lugar? Porque eu também já quebrei a cara um monte de vezes assim, viu? Na casa do Senhor, a casa é dele. A irmãzinha que você não gosta é dele. Ele morreu e o sangue foi derramado para ele, por essa irmãzinha aí que você não gosta. Ele morreu por ela. Você já orou e falou, ó Jesus, aquela menina lá, o irmãozinho, o pastor, sei lá quem que você não gosta, sabe que você morreu, então não gosta dela não. Filho, então você fica aí porque eu vou levar ela. E lá em cima não vai dar certo intriga. Então a rota espiritual enfatiza que a vitória e as recompensas eternas são garantidas para aqueles que permanecerem fiéis. E para ser fiel precisa conhecer a palavra, porque sem a palavra a gente vai pro brejo, achando que está certo. Então nós somos chamados, né, assim como eles, a ajustar a sua jornada, né? Enfrentando momentos de fraqueza, quedas e dificuldades. Quando você passar por esses momentos, lembre-se, é um convite do Senhor, ok? É um convite para você ser fiel, eu e você sermos fiéis. Então a rota das igrejas é um reflexo da nossa própria jornada espiritual. Até está falando aqui um pouquinho, às vezes estamos como Éfeso, perdendo o fervor, outras vezes como Sardes, aparentando estar vivo, mas dentro nos sentimos mortos. Mas a promessa é clara, se ouvirmos a sua voz, já estou dando spoiler da próxima palavra, hein? E voltarmos para Ele, receberemos as recompensas de Deus. Então estudem. Esse ano nós vamos nos aprofundar das igrejas de Apocalipse. Para quê? Para a gente se converter, sermos transformados, para que naquele grande dia, quando o Senhor voltar, eu e você venhamos ser aprovados. Porque eu quero ir, eu quero perder minha vida de verdade, eu não quero brincar, não estou aqui de brincadeira. Então nós como igreja vamos viver a palavra do Senhor, para que a gente venha receber essas recompensas, amém? Então é isso, Deus abençoe. Glória a Deus, amém, irmãos? Que possamos nos avaliar, né? Nesses pontos aí das igrejas. Pega essas leituras, irmãos, do Apocalipse ali 2 e 3. Leia isso. E seja sincero consigo mesmo, né? E ora ao Senhor, perguntando, Senhor, quais dessas características eu estou dentro, né? Às vezes, irmãos, tem muitos crentes que estão dentro de todas. Parece ser rico, mas é pobre. Não é quente nem frio, mas é um crente morno, né? Não aquece ninguém, também não refrigera ninguém, né? Não traz cura e também não traz paz para as pessoas. Então nós precisamos ser pessoas que se avaliem, irmãos, e se conserte, amém? Às vezes Jesus está do lado de fora e está ali, ó, querendo entrar e a pessoa não deixa porque a vontade dela é prioridade, né? Então nós precisamos aprender, irmãos, que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Ela é melhor do que a nossa, amém? Por isso que a pastora falou assim, que já quebrou a cara várias vezes. Porque a nossa vontade às vezes é uma, mas na hora que a gente vai orar para Deus, ele fala, não é assim não, meu pensamento é outro. Deixa assim lá, deixa como está. Quantas pessoas passou por algumas situações, irmãos, que nós falamos assim, Deus, não é melhor a gente tirar dessa situação que está passando? E Deus falar para nós, não. Uma vez uma pessoa falou para a Alessandra assim, para a pastora Alessandra, você quer ser melhor que Deus, é? Se Deus está deixando a pessoa passar, está ensinando, você quer arrancar a pessoa dessa situação. Então tem coisas, irmãos, que nós precisamos pedir a sabedoria do Senhor, amém? Que em nome de Jesus nós possamos ser igrejas que vença essas lutas que temos, né, constantemente,
para herdarmos tudo que Ele tem preparado para nós, amém? Vamos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor por este culto, por essa palavra, e que nós possamos ter uma semana aí cheia da presença e da paz do Senhor sobre as nossas vidas, amém, igreja? Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por este culto, pelos louvores, pelas ministrações, ó Pai, por essa palavra, Pai, sobre as nossas vidas, que nós possamos, ó Deus, meditar, ó Pai, dia após dia, Senhor, e possamos ver aquelas características que o Senhor pede para essas igrejas, ó Pai, que são as mesmas que o Senhor pede para nós, Senhor, para que nós sejamos sinceros, venhamos a reconhecer o nosso erro, Senhor, venhamos a nos posicionar, ó Pai, e voltar para o centro da sua vontade, em nome de Jesus, Senhor. Ajuda a minha vida, Senhor, ajuda a sua igreja, ó Pai, a cada um de nós, ó Deus, a permanecer naquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, em nome de Jesus, para que possamos ser dignos de um dia chegar na sua presença, ó Pai, e ouvir da sua voz, da sua boca: vindes bendito de meu Pai. Deus, que nós possamos ser fiel ao Senhor, ó Pai, tanto no pouco quanto muito, ó Pai, em nome de Jesus, que a cada instante o nosso zelo seja em fazer a vontade do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos? Estende suas mãos aos céus, feche seus olhos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com vocês, hoje e sempre. Todos digam amém. Uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus.